Oi, turminha, tudo bem com vocês? Nós vamos ver hoje as atividades no livro de matemática, roteiro de estudos 2, das páginas 69 a 78, uma continuação das atividades anteriores, tá bom? Eu vou estar explicando para vocês como que faz essas atividades. Vamos lá? É igual. A calculadora pode mostrar. Leia o diálogo entre Amanda e Lucas após a aula de ciências. O Lucas fala: a professora disse que aproximadamente 0,75 da superfície do planeta Terra é coberto por água. E aí Amanda pensa: pois é, estou intrigada. E ela fala: nesses dias, li que era em torno de 3/4 da superfície terrestre coberta por água. Aí vem aqui embaixo as perguntas. E agora? No diálogo, o registro de dois números escritos de formas diferentes. E agora? No diálogo aparece o registro de dois números escritos de formas diferentes sobre a mesma informação. Qual é a sua opinião? Antes de você responder aqui, vamos para a letra B. O número fracionário 3/4 pode ser escrito na forma de divisão. Usando a calculadora, vocês vão dividir 3 dividido por 4. Não é 4 dividido por 3. É 3 dividido por 4. É sempre o de cima pelo de baixo. Nunca é o contrário. É 3 dividido por 4. Qual é o resultado que aparece no visor da calculadora? Que número vai aparecer quando vocês fizerem o número 3 dividido por 4? Vocês vão colocar o resultado aqui. O que é possível afirmar sobre o número 3/4 e 0,75, é praticamente a mesma resposta que vocês vão dar. Aqui está perguntando quem está certo, ele ou ela? E aqui, o que é possível afirmar? Então, quando vocês pegarem a calculadora e encontrar o resultado, vocês vão entender o que é 3/4 e 0,75. Vocês vão entender alguma coisa sobre eles, tá bom? Essa é a página 69. Página 70. Usando a calculadora, essas atividades vocês podem usar a calculadora porque elas são complicadas para estar fazendo escrito. É com a calculadora. Usando a calculadora, calcule o número decimal que equivale a cada um dos números fracionários a seguir, registrando-os. Ou seja, vocês vão fazer na calculadora 1 dividido por 5, 4 dividido por 5, 1 dividido por 4, 1 dividido por 8, 2 dividido por 10, 8 dividido por 20, 25 dividido por 100 e 2 dividido por 5. Lembrem-se sempre, nunca é o contrário. Não é o número de baixo dividido pelo de cima. É sempre o de cima dividido pelo de baixo. Vocês não vão pegar aqui, 100 dividido por 25, que não vai dar a resposta que a gente procura. É 25 dividido por 100. Sempre o de cima dividido pelo de baixo. Um exemplo. 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Então, vocês vão colocar a resposta aqui na frente. 0,2. A mesma coisa para os outros. Descubra o critério usado na sequência numérica e complete com os números que faltam. Se necessário, use a calculadora. 0,3, 2,5, 2,5, 1,5, 0,6. Aí vem o número, 8 décimos. Como que a gente vai saber qual é os números que faltam aqui? Aqui, 0,3. Se a gente fizer 2,5, 2 dividido por 5, vai dar 0,4. Se a gente fizer 1 dividido por 2, vai dar 0,5. Então, esse é o critério, 2 dividido por 5 dá 0,4. 1 dividido por 2 dá 0,5. Depois vem 0,6. Aí, que vem depois? 8 dividido por 10 dá 0,8. E depois? Esses números que faltam. Não tá difícil, tá bom? Qual é a ordem das cores do arco-íris? Descubra colocando o número que estão nas latas de tinta em ordem decrescente. Decrescente, do menor para o maior. Depois pinte cada faixa do arco-íris na sequência das cores das latas que você organizou. Então, nós vamos pegar aqui, do número maior. Vocês vão ver aqui, qual é o número maior. Será que o número maior é o 0,3? Será que é o 3,5 ou será que é o 5,8?
Vocês vão olhar aqui, ó, do número maior para o menor. Quem é o menor? Será que é o 4,2? Será que é o 0,3? Então, é só colocar aqui, ó, no arco-íris do maior, do decrescente, que tá de cima para baixo, ó, decrescente. Quando a gente fala crescente, crescente, crescendo, é o menor para o maior. O decrescente é do maior para o menor. Então, vocês vão pegar o maior número da lata, escrever aqui o número. E depois vai fazendo, 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 até chegar no menor. Depois é só pintar o arco-íris com as cores, ó. Alaranjado, verde, vermelho, violeta, e aí vai. Por aí vai, tá bom? Essa é a página 70. Página 71. Produzir e medir. É só começar. Como você já sabe, para produzir alimentos, como qualquer outra mercadoria, consome-se muita água. Milhares de litros de água são usados na produção de tudo que consumimos. Então, nós vemos aqui, ó, a produção, aqui embaixo. Para produzir 1 quilo de milho, são gastos 900 litros de água. Para produzir 1 quilo de açúcar, são gastos 1.500 litros de água. Para produzir uma fatia de pão, são gastos 40 litros de água. Para produzir uma camiseta de algodão, são gastos 2.700 litros de água. Aí nós vamos para as perguntas. Converse com seus colegas, no caso com seus familiares, e sobre as informações que você leu e explicite a sua opinião. Então, aqui é uma resposta pessoal. Então, vocês vão dar a sua opinião sobre o que vocês acham sobre isso, sobre esse total de litros de água que são gastos nestes produtos. É resposta pessoal, então é a opinião de vocês. Agora, responda. Dos produtos apresentados, qual é o que consome mais água para ser produzido? E quantos litros? Qual desses produtos consome mais água para ser produzido? É o quilo do milho? É açúcar? É a fatia de pão? Ou é a camiseta de algodão? Vocês vão escrever aqui, ó. Qual deles consome mais água e quantos litros são gastos para produzir esse produto que você marcou? Na página 72, qual é o que consome menos água? Qual desses produtos que consome menos litros de água para ser produzido? É só escrever ali, tá bem fácil. O consumo de água é maior para produzir 1 quilo de milho ou 1 quilo de açúcar? Qual dos dois que gasta mais água? É o quilo do milho ou o quilo do açúcar? E quanto a mais? Ah, professora, eu não sei. Então, vocês vão fazer a conta, ó. Vocês vão ver aqui, ó. 1 quilo do milho são gastos 900 litros. Para fazer 1 quilo de açúcar, são gastos 1.500 litros. Aí é só fazer a conta. O total de açúcar menos o total de água. A resposta, o que sobrar, é a resposta para vocês saberem quanto a mais é gasto nesse produto. A letra D. Que tipos de medidas aparecem nas informações? Que tipos de medidas nós estamos vendo nessas informações nas figuras da página anterior? Ó, um exemplo. Uma das medidas que nós usamos aqui, ó, é a medida de massa. Qual é a outra tipo de medida que nós podemos estar vendo aqui, ó? Medidas de quê? Quando a gente fala assim, quanto cabe num saco? Qual é o que a gente está pedindo assim? Por exemplo, qual é a capacidade de quilos que cabem no saco de milho? Então, ó, já estou dando a resposta dentro dessa pergunta, tá bom? Então, uma das medidas é de massa e a outra é a de atividade E. Quais são as unidades de medidas usadas nessas informações? Então, que unidades de medidas a gente está usando aqui, ó? Isso aqui é uma unidade de medida, isso aqui é o quê? Quais são as outras unidades de medida? Essas unidades aqui são de medidas, tem a de massa, como eu já falei na atividade anterior. Qual é a outra unidade de medida que pode estar sendo usada nessa atividade? Fora isso aqui, ó, por exemplo, ó, quando a gente pergunta quantos quilos cabem, é o quê? É uma capacidade de... Não tá difícil, espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu tô querendo
explicar, tá bom? Então, essa capacidade de massa e a capacidade de que nós conseguimos ver nessa atividade. A próxima atividade. Onde há medidas, também pode ter números decimais. Então, nós vemos aqui as figuras. Você sabia que uma galinha bebe, em média, 0,16 litros de água por dia? Você sabia que um peru bebe, em média, 0,2 litros de água por dia? Agora, resolva. Destaque as unidades de medidas utilizadas nas duas informações. Essas duas informações, elas trazem um tipo de unidade de medida. Que unidade de medida nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre o que dessas galinhas? Que elas bebem água. Mas como que a gente chegou a essa conclusão? Que unidade de medidas para saber quanto de água elas bebem nós descobrimos para chegar até aqui? Qual é o tipo de medida usada? Qual é o tipo de medida que nós usamos ali para saber? Para saber que essas galinhas bebem essa quantidade de água. Qual é a unidade de medida que nós usamos? É as mesmas que estavam usando nas atividades anteriores. O que significa 0,16 litros de água por dia? Significa, professora, vocês só vão me explicar. O que significa 0,16 litros de água por dia? Vocês vão me dizer o que significa isso, Significa que a galinha bebe 0,16 litros de água por dia. Só isso que eu quero que vocês façam para mim. É só explicar da galinha e do peru. Eu só quero que vocês me expliquem isso, tá bom? E o peru, que a galinha bebe tantos litros de água por dia. O peru bebe tantos litros de água por dia, né? Ou seja, que ela bebe 0,16 centésimos e o peru bebe 0,2 centésimos, tá bom? Considerando o quadro como um inteiro, considerando esses quadros como um inteiro, ou seja, como se fosse 1 litro de água, pinte a quantidade correspondente a cada número. Então, eu quero aqui 0,16. Como que eu vou pintar aqui 0,16? Para representar aqui no quadradinho 0,16, vocês vão usar simplesmente o número 16. Então, aqui, a quantidade correspondente para cada número, 0,16, então vocês vão pintar 16 quadradinhos. Nesse aqui, 0,2, é só pintar 2 tiras inteiras, é só isso. Agora escreva os números como se lê. Quando a gente está fazendo atividade, a gente fala 0,16, 0,2, mas quando a gente vai escrever como se lê, a gente não escreve o zero, só vai escrever 16 centésimos e 2 centésimos, porque aqui são 100 centésimos, são 100, só pediu 16, então vocês vão escrever 16 centésimos. Esse aqui de baixo, desculpa, eu falei 16 centésimos, mas não desculpa, é assim, 16 centésimos, porque aqui, são 100 quadradinhos, a gente pintou 16, então são 16 centésimos. Esse aqui do lado, se nós formos contar, são 10 tirinhas, então são 2 décimos, pintou 2 de 10, aqui pintou 16 de 100, então é 16 centésimos e 2 décimos. Quem bebe mais água durante o dia, a galinha ou o peru? Vocês vão explicar por quê. Mas eu não sei por quê, é só me explicar assim. Quem bebe mais água durante o dia, galinha ou peru? É só explicar. A galinha bebe tantos litros de água, o peru bebe tantos litros de água, então a galinha bebe a mais ou o peru bebe a mais, o peru bebe a mais, é só explicar assim, tá? É correto afirmar que o peru bebe, em média, 0,20 litros de água por dia? É correto afirmar que o peru bebe, em média, 0,20 litros de água por dia? Explique e represente essa quantidade no quadro a seguir. Então, como eu expliquei no de cima, quantos quadradinhos nós vamos pintar aqui por 0,20? 0,20 litros de água, ou seja, 0,20 centésimos, 100 quadradinhos, nós vamos pintar 20. Depois é só me explicar aqui do lado. Aqui do lado é muito simples. É só nós entendermos que o 0,20 de águas é a mesma coisa que
que 20 centésimos. Então é só você estar explicando aqui do lado. Isso como eu estou explicando, como eu estou falando para vocês. Tá bom? Ou seja, quer dizer que é a mesma quantidade, 0,20 litros ou 20 centésimos, significa a mesma quantidade. Ou seja, se nós formos pensar bem, se a gente beber 0,20 litros de água, é a mesma coisa que beber 0,2 litros. É simples, eu espero que esteja dando para vocês entenderem, porque as atividades são meio complicadas para estar explicando assim por vídeo. Espero que esteja dando certo para vocês entenderem.